Rádio Italiana. Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet. Bom, a imprensa tem reproduzido nas últimas semanas notícias veiculadas por grandes jornais da Europa, dos Estados Unidos, que associam alguns padres católicos ao repugnante crime da pedofilia. Evidentemente, esse assunto está em destaque em todos os veículos de comunicação de todo o mundo e nós convidamos mais uma vez o presidente da Associação Cultural Monfort, o presidente Orlando Fedeli, que vai falar sobre esse tema muito polêmico e muito discutido na atualidade, a pedofilia e o clero. Olá, professor Fedeli, prazer em tê-lo novamente aqui na nossa programação. Allora saluti a Botto e a tutti gli auditori di questo programma che è tanto simpatico grazie a Botto. Bom, professor Orlando Fedeli, hoje nós vamos tratar desse assunto, a pedofilia. Realmente é um assunto muito desagradável, muito triste, né? É um crime hediondo. E eu gostaria que o senhor começasse esta intervenção explicando, né, para os nossos caros ouvintes o porquê de tudo isso envolvendo o clero da Igreja Católica. Para começar, o problema da pedofilia. Quando começaram os problemas a esse respeito nos Estados Unidos, houve isso foi em Boston, com um problema imenso que levou à Diocese de Boston, do cardeal Law, que agora é cardeal em Roma, em Santa Maria Maggiore. Esse problema teve o depoimento lá nos Estados Unidos do arcebispo de Milwaukee. E ele então foi à televisão americana e atacou os pedófilos e padres homossexuais. Na semana seguinte, no mesmo programa, compareceu um homem dizendo que durante muitos anos fora amante desse arcebispo. Foi uma desmoralização completa. O arcebispo teve que pedir demissão imediatamente. Bento XVI aceitou a demissão. Esse arcebispo foi um dos líderes da reforma litúrgica no Concílio Vaticano II. Muito bem. Então, foi um escândalo no tempo. Desde aquele tempo, as coisas se multiplicaram. Primeiro começou nos Estados Unidos, depois passou para outros países. A Irlanda agora diz que teve 38 mil casos de pedofilia. O arcebispo de Milwaukee, acabei esquecendo de dizer, teve relacionamento não com uma criança, mas com um rapaz de 26 anos. É uma pedofilia especial. Uma pedofilia que aqui no Brasil se chamaria de homossexual. Os brasileiros parecem ser atrevidos, não tem eufemismos, né? Na Europa e no mundo inteiro, jornalistas publicamente falam em pedofilia e não em homossexualismo. Agora, semana passada, o arcebispo de Bruges, o bispo de Bruges, na Bélgica, pediu demissão porque disse, e aparece fotografia dele na internet, que durante muitos anos, antes de ser bispo, praticava homossexualismo. E depois de bispo continuou praticando. Quer dizer, como é que um homem faz uma confissão dessa depois de tantos anos de escondimento de um vício contra a natureza? Como agora ele diz isso? Eu tenho aqui na mão um recorte do Estado de São Paulo do dia 26 de abril. Chileno admite que suspendeu a investigação. O cardeal arcebispo Santiago do Chile, Francisco Errázuriz, admitiu ontem ter suspendido há 5 anos uma investigação contra o padre Fernando Caradima, acusado de abusos sexuais. Ele e outros 5 bispos foram acusados por 4 fiéis de terem cometido abusos há 20 anos. Ontem, o Papa Bento XVI elogiou membros de uma associação italiana fundada por um padre para combater a pedofilia. O Papa disse que queria agradecer e incentivá-los. E lembrou que ontem foi declarado o Dia Nacional em memória das crianças vítimas da pedofilia. Quer dizer, de repente, o cardeal do Chile imita o arcebispo de Bruges, que ele mais 5 bispos confessaram estar envolvidos nisso. Envolvidos no ocultamento ou em atos de sodomia. Ele e outros 5 bispos foram acusados por 4 fiéis de terem cometido abusos há 20 anos. A impressão que se tem é que ele e mais 5 bispos praticaram esses abusos. Agora aconteceu um caso em Arapiraca. Foi denunciado um outro caso em Franca. O que significa essa notícia vinda do Chile, que o cardeal Errázuriz, conhecido defensor do modernismo, conhecido inimigo da missa antiga, portanto opositor de Bento XVI, o que significa esse cardeal, de repente, fazer essa confissão como bispo de Bruges? Se a moda pega, se todos os bispos envolvidos nessa questão confessarem,
O que deve fazer o Papa? O Papa está numa situação muito difícil. É claro que terá que demitir todos esses bispos. E onde encontrar padres para substituir esses bispos? Agora, professor Orlando Fedeli, como começou a pedofilia no clero? Como começou isso? Hoje estava lendo um jornalista italiano que dizia: por que de repente toda essa onda de crimes de pedofilia ocorridos há mais de 20 anos? Por que os jornais, tão famintos desses casos, os jornais que defendem a liberdade sexual completa, que defendem até o homossexualismo, o casamento gay, como é que esses jornais estão escandalizados com a pedofilia no clero? E por que só agora? E por que ficar em silêncio durante todos esses anos? Que o clero ficou em silêncio parece patente. Que os jornais ficaram em silêncio é absolutamente verdade. Portanto, por que essa onda, de repente, de toda a mídia internacional, contra Bento XVI, apedrejando o Papa, como se ele fosse culpado? Quando ele é que começou a combater isso. Prova o caso Marcial Maciel. O padre Marcial Maciel, fundador dos Legionários de Cristo, uma instituição mexicana, durante anos foi apresentado por um predecessor de Bento XVI como um padre modelo. Ora, era conhecido que ele abusava de todos os sacerdotes e seminaristas dele, e que tinha mulheres e tinha filhos e filhas, e saía com eles e levava até o Vaticano. Foi protegido, foi abafado o caso e foi defendido. Foi quando subiu Bento XVI ao trono, imediatamente o afastou, puniu, e agora está determinando uma devassa completa nos Legionários de Cristo. Bento XVI, no discurso da Sexta-feira Santa, antes da eleição dele, que deve ter sido 4 dias depois, Bento XVI, naquele tempo o cardeal Ratzinger, falava do navio da igreja que estava afundando. Quantas porquizia em questa nave, quantas porcaria nessa nave. Ele anunciou, quando ia ser eleito, o que ele ia fazer: limpar a esporquícia que tinha no barco de Pedro. E é o que ele está fazendo. Por isso que ele está sendo atacado. Para compreender isso, escrevi um artigo hoje sobre isso. Para compreender por que esse ódio contra Bento XVI, apedrejado por toda a mídia internacional, culpado de tudo. Daqui a pouco vão culpá-lo de que ele matou Abel. Os Bento XVI foi ele abafou até o caso. Protegeu Caim, transferiu Caim para a África, para a delegacia não prendê-lo. Bento XVI que é o culpado. Claro. O caso de Sodoma, que Deus destruiu Sodoma, culpa de Bento XVI. Claro. Tudo. Se Nero foi um sem vergonha, culpa de Bento XVI. Ele é culpado de tudo agora. Por que tem isso? Em 1939, tinha começado a guerra em setembro. Em setembro, a Alemanha invadiu a Polônia, conquistou a Polônia e fez os crimes horrorosos, dos quais pouco se fala. Fez um holocausto na Polônia de católicos, de padres e freiras, do povo polonês inteiro. Imediatamente começaram a fazer as manobras de paz, porque a Alemanha já tinha conquistado a Polônia junto com Stalin, porque o nazismo era aliado ao comunismo. Em dezembro, no dia 25 de dezembro, o novo Papa daquele tempo, de 39, Pio XII, lançou uma mensagem de Natal. Essa mensagem é interessantíssima. Claro que ele fala da paz. Natale, la pace. Cristo, il principe della pace. Então falou da paz. Não é certo? O jornalista Andrea Tornielli publicou agora um livro na Itália sobre Pio XII, em que procura defendê-lo das acusações de ser pró-Hitler, coisa que ele nunca foi. O Andrea Tornielli procura defender o Papa Pio XII. E tem um capítulo chamado As Mensagens de Natal Subversivas de Pio XII. Curioso. Eu fui ler logo esse capítulo, que ele começa com a mensagem de Natal de 1940. Uai, por que não pôs a de 39? A de 39 que é a primeira. Por que ele esqueceu de 39, o Andrea Tornielli, que é um jornalista de fama internacional extremamente inteligente? O esquecimento dele foi inteligente. A mensagem de Natal de 39 é um documento interessantíssimo. Foi publicado aqui no Brasil pelas Paulinas. No final da mensagem, que trata da paz, tem que acabar a guerra, façamos silenciar os canhões, tá claro? Cristo é o príncipe da paz. Muito bem. Aí, no final, o Papa diz: acabo de receber, vindo de Washington, uma carta do presidente Franklin Delano Roosevelt, trazida pelo seu representante pessoal junto ao Papa, Myron Taylor, o rei do tijolo.
Então o Papa fez questão de ler a carta do Roosevelt, que trata da paz. Roosevelt tinha sido amigo dele, motivo pelo qual, durante a carta, no decorrer da carta, ele chama o Papa My Old and Dear Friend. Como eu chamo o Boto aqui, meu velho e querido amigo, My Old and Dear Friend. Embora o Boto não seja velho, é claro. Bem, mas era My Old and Dear Friend. Ele conhecera o Roosevelt em 1936. Nessa carta incrível, o presidente Roosevelt diz que essa guerra vai logo acabar, a Segunda Guerra Mundial. E terá que ser, então, ser eliminados todos os restos da Idade das Trevas, da Idade Média. O protestante Roosevelt se atrevia a dizer para o Papa: nós queremos acabar com todos os restos da Idade das Trevas. A Idade Média, apaixonada pela luz, que fez os vitrais, que fez as universidades. E o Papa engoliu e pôs na mensagem natal. Pior ainda, o Roosevelt diz no decorrer da carta que depois da guerra vai ser construída nova ordem do mundo, como está na nota de $1, novus ordo secularum. E que para fazer a nova ordem do mundo, depois da guerra, essa obra de uma nova civilização mundial não podia ser realizada por um chefe de religião como o senhor Pacelli, Pio XII, mas precisa ter a cooperação de todos os chefes de religião. Ecumenismo. O Roosevelt quase foi membro do Vaticano II. Graças a Deus ele morreu antes, senão teria sido chamado como auditor lá, ou ouvinte. Então a nova ordem do mundo seria feita por uma cooperação de todos os chefes de religião, como depois o Vaticano II vai defender, 25 anos depois. Mais ainda, não poderá ser feita a nova ordem do mundo por mim, chefe de um Estado, os Estados Unidos, mas tem que ter a cooperação de todos os chefes de Estado. Quer dizer, ter uma nova ordem do mundo, novos ordens seculares, como estava previsto na nota de $1, impressa em 1936 pelo Franklin Delano Roosevelt. O Papa incluiu essa mensagem na mensagem de Natal de 1939. É realmente estranha. Comparando com os teses anteriores, subversiva. A guerra acabou. O Roosevelt morreu antes do fim da guerra. O novo presidente era Truman. Em 1953, consta, eu ouvi isso de fontes romanas. Você sabe que em Roma tem fontes muito abundantes, né? Tem cada fonte com água espetacular. Você deve conhecer, em Piazza di Spagna, lá em cima onde tem a estátua do Garibaldi, Fontana di Trevi, cada jorro de água espetacular. Então, as fontes romanas são de águas claras, muito confiáveis. Pois de fontes romanas, eu soube que em 1953, a laicidade intimou o Papa: ou a Igreja se democratiza, ou sofrerá a maior perseguição de todos os séculos. A Igreja tem que convocar um concílio para se democratizar, acabar com a monarquia papal. Pio XII aceitou e mandou preparar um concílio. Depois se arrependeu, um ano depois, e suspendeu o concílio que tinha ordenado preparar. Ficou doente, de um soluço misterioso, soluçava continuamente, e não morreu com o último suspiro, morreu com o último soluço. Então, com devido respeito, era um soluço pontifício, mas era um soluço. Bem, então, a família acusava de ter sido envenenado. Então, morreu. Morreu e foi eleito João XXIII. João XXIII tinha sido amigo do modernista Bonaiuti, mandou convocar o concílio. E fez um acordo de Metz com o governo bolchevista, prometendo que no concílio não se condenaria nem o comunismo, nem Marx, nem a União Soviética. Essas palavras eram proibidas de falar no concílio. A presidência tinha a ordem de cortar os microfones se alguém falasse alguma dessas três palavras. Esse acordo de Metz foi feito assim, por ordem de João XXIII, assinado pelo cardeal Tisserand. Pouco depois, o cardeal Bea, que foi desde 1931 confessor de Pio XII, o cardeal Bea, modernista até a medula, o cardeal Bea, grande responsável por muitos documentos gravíssimos do concílio, o cardeal Bea foi a Nova York, onde fez um acordo com Abinai Brit. Esses dois acordos garantiram que o concílio ia mudar a história da igreja. Mudou. Foi o concílio que fez a colegialidade. Quer dizer, a colegialidade significava que o poder supremo na igreja não estava só com o Papa, estava também com os bispos. Desde então o Papa não mandou mais. Ele pede para os bispos fazer uma coisa ou outra. Acabou a monarquia papal, praticamente. Se tornou a igreja uma igreja colegial, uma igreja democratizada, como foi imposto a Pio XII e que ele recusou aceitar. Durante muitos anos, o Vaticano II fez isso. Quando morreu João XXIII, está publicado num livro de modernistas sobre a história do concílio, de que
A maçonaria foi ao enterro de João XXIII agradecer aquele homem que, por amor da paz, se dispôs a sacrificar os grandes valores da religião, tradicionais da religião católica, para salvar a religião. Aceitou sacrificar os valores da religião católica, quer dizer, calar-se sobre pontos fundamentais da doutrina. Quando morreu Paulo VI, foi a mesma comissão no enterro de Paulo VI, chefiada por um tal Dr. Gamberini, bispo da Igreja Gnóstica Universal, com cargos no Vaticano, dizendo que pela primeira vez na história a maçonaria no enterro de um papa, sinceramente, um papa que era amigo da maçonaria e que fechou o abismo entre a Igreja e a modernidade e acabou com a condenação, em concreto a condenação da maçonaria desde o século XVIII. Esses papas, segundo esses documentos, teriam feito um acordo para democratizar a Igreja. O Vaticano II democratizou a Igreja. Bento XVI está contra o acordo. Por isso, começou contra ele uma perseguição, um apedrejamento enorme. Esse apedrejamento foi profetizado em Fátima. Eu creio que foi em setembro de 1917, uma das videntes, Jacinta, que tinha então 8 anos, está no campo com a irmã, que vai ser a irmã Lúcia, e o irmãozinho dela, Francisco, que tinha então 9 anos, e diz: Lúcia, vocês não estão vendo o Papa rezando sozinho num palácio? Vocês não estão vendo o Papa sozinho, chorando num palácio, e uma multidão jogando pedras nele? Posso contar para o povo aquilo a respeito do Papa? A Lúcia responde: não, não pode. Você não vê que contando aquilo a respeito do Papa, fica fácil descobrir o segredo, que ainda não foi publicado. Foi publicada a visão do segredo. Um Papa fuzilado quando sobe uma montanha com a cruz, isto é, quando sobe ao altar. Então, o segredo de Fátima falava de um Papa que ia ser apedrejado por uma multidão. Esse apedrejamento é literal. Apedrejar o Papa no Vaticano é muito difícil, porque a distância das janelas do Papa para a praça, eu acho que tem o quê? Uns 600, 700 metros. Precisa ter uma força tremenda. Seria o campeonato mundial de arremesso de pedras à distância. Nem na Olimpíada tem isso aqui. É claro, então, que não é um apedrejamento físico, é um apedrejamento moral, coisa que está acontecendo. Agora, ainda quando o Papa foi a Malta, ele chorou no palácio em que ele estava, enquanto fora se gritava contra ele, acusando e culpado de todos os crimes de pedofilia e de homossexualismo do clero desde o começo da história. Quer dizer, ridículo. O Papa, está acontecendo com ele o que a criança de Fátima, Jacinta, viu. O Papa sozinho, rezando no palácio, chorando e uma multidão apedrejando a ele. É o que está acontecendo hoje. O Papa está sozinho no Vaticano. Ainda hoje, está no jornal o Estado de São Paulo, Cardel Bertone, falando dos casos de pedofilia, diz que o celibato clerical não é uma questão dogmática, pode ser revisto, mas não vai ser revisto. Quer dizer, já abriu a porta, como se a pedofilia tivesse que ver alguma coisa com o celibato. O mal foi não só cobertar, mas deixar de expulsar esses padres. Esse que foi o problema. Que se evitasse escândalos, pode ser até certo ponto compreensível, mas o padre que tivesse cometido esse crime devia ser punido. E por que não foi? Por causa que tem um acordo pelo Roosevelt, né? Ou a igreja se democratiza ou nós contamos. Então é preciso abafar. Bento XVI resolveu não abafar mais, e denunciar, e punir. Até que ele está sendo brando, porque ele exige apenas que se peça demissão. Agora esse caso do Chile me espanta muito. Porque vê o arcebispo Bruges fala isso aqui. Confessa crimes de pedofilia e de homossexualismo durante anos praticados por ele, ainda quando bispo. Quer dizer, como é que ele chegou a ser promovido para bispo? Será que ninguém sabia? Os casos que nós estamos conhecendo aqui no Brasil agora, de Arapiraca, tá claro? E tantos outros que foram durante muito tempo abafados, e eu não quero aumentar a onda, mas os casos que se conhecem mostram que isso vem de longa data. Muitas vezes se transferia simplesmente o padre de uma diocese para outra. É claro que crime sempre pode ter havido. Os papas do Renascimento eram péssimos. O culpado era Bento XVI. Esse aconteceu aqui, mas o culpa é do Bento XVI, claro. Quer dizer, o Bento XVI é culpado de tudo no mundo. Então, esses crimes de pedofilia e de homossexualismo sempre podem ter acontecido. Mas antes eram punidos. E o mal dos últimos tempos não foi só evitar o escândalo, mas foi de não punir e muitas vezes promover
como, por exemplo, o arcebispo de Milwaukee, o arcebispo de Bruges e agora outros tantos. E se acontecer que milhares de bispos se confessem pedófilos, que drama vai haver na igreja? Porque terão que ser demitidos. Como vai ficar a igreja? Nunca houve uma crise tão grande na história da igreja. Nunca houve um papa que tivesse a coragem de enfrentar a laicidade, que o cardeal Castrillon disse é a maçonaria. Nunca houve na igreja um papa que tivesse tal coragem como está tendo Bento XVI. Os sedevacantistas acusam erros dele do passado, titubeamentos dele hoje, e acabam negando que ele seja papa. E são cegos de não ver o que está acontecendo com ele, o apedrejamento de um papa enquanto ele chora sozinho. Agora, o Hans Kung, que é uma espécie de Hans King Kung da teologia modernista, publicou um documento contra o Papa, culpando ele de tudo, e exigindo dos bispos uma revolta contra ele. Num documento lançado pelo Hans Kung, que é o mais atrevido, o mais desrespeitoso que jamais foi escrito na história da igreja, desde Lutero. Só Lutero escreveu coisas do mesmo tipo. Ele conclama os bispos de todo mundo a se rebelarem contra o Papa Bento XVI. O Papa está sozinho. Agora, eu gostaria de responder uma pergunta que eu mesmo faço. Como é que se explica tanta pedofilia nos últimos anos? É claro que há um princípio, quem pode o mais, pode o menos. Se eu tenho força para levantar essa poltrona com o braço, é claro que tenho força para levantar esse recorde de jornal. Porque se eu tenho força para levantar uma poltrona, tenho força para levantar o que pesa menos. Quem pode o mais, pode o menos. Quem não pode o menos, não pode poder o mais. Os crimes contra a fé são extremamente mais graves que qualquer ato contra a caridade. O povo hoje em dia, como não tem fé, não compreende isso aqui. Então, alguém dizer uma heresia, qual é o mal? É dizer que Deus mentiu. Deus que revelou a verdade mentiu. Isso é gravíssimo. É mais grave dizer que Deus mentiu do que eu matá-lo, por exemplo. Óbvio. Porque se eu matar o meu caro Boto, eu estou cometendo um assassinato. Estou prejudicando o Boto, a sua família e a sociedade. Claro. Mas quando eu digo que Deus mentiu, eu prejudico não só a Deus, mas profundamente a base de toda a fé e de toda a moral. Ora, o Vaticano II recusou condenar heresias. João XXIII disse que não havia mais heresias no mundo. Ai. Bem, não tem mais heresias. Basta ouvir qualquer sermãozinho contra heresias, as pencas. Não havia mais heresias. O Vaticano II declarou que nada é condenável. Não tem condenação. A igreja renunciou às excomunhões para procurar a pastoralidade. Qual foi a consequência? Se o crime de heresia, de ofender a Deus, dizendo que Deus mentiu na revelação, não é condenável, muito menos condenável é um ato criminoso qualquer. O assassinato, o adultério, a pedofilia, o homossexualismo, o que crime que for contra a moral. O Vaticano II terminou em 65. 3 anos depois, a Revolução da Sorbonne lançou o lema famoso: é proibido proibir, tudo é permitido. Se é permitido toda heresia, vamos fazer ecumenismo com todas as heresias? Vamos dialogar com todos os hereges? Não se pode condenar nenhum ato por ser imoral. O que é imoralidade? O que vai contra as leis de Deus? O que Deus mandou, os 10 mandamentos? Mas se Deus foi contestado pela heresia, e a heresia não foi punida, se se pode contestar o que Deus disse, por que deve-se obedecer os mandamentos dele? A consequência foi o absoluto triunfo do relativismo depois do Vaticano II. Nada é condenado, tudo é permitido. Aqui no Brasil, fulano mata a mãe, o pai, é entrevistado: o senhor matou a mãe? Como você estrangulou a mamãe? Os olhos dela saíram, e a língua dela veio para fora? Quer dizer, fulano é entrevistado, promovido, se faz movimentos para apoio do criminoso, se pede habeas corpus, liberdade condicional, liberdade progressiva, essa progressão da pena. Progressão da pena não é aumentar o castigo, é soltar quanto antes. Quer dizer, nada é condenável. Todo crime no Brasil causa um escândalo. Por pouco tempo, até um novo crime. Então se esquece do passado. Por que isso? Pelo relativismo profundo que está em todo mundo. Ninguém ousa condenar mais nada. Se a igreja não condena a heresia, nenhum pecado pode ser condenado. Tudo é permitido. É proibido proibir. Por isso é proibido o professor punir os alunos num colégio. É proibido expulsar um aluno de classe.
É proibido reprovar um aluno. Tá claro? Tem que aprovar todo mundo forçado. É proibido o juiz condenar. Há medo de condenar. Tá certo? Com esses grandes, honrosas exceções. Mas o que se nota é um temor de condenar qualquer coisa. Todo mundo tem medo. Condenar ninguém pode. Porque se a igreja não condena nenhuma heresia, tudo é permitido. E daí então, se tudo é permitido, então os padres têm noivo, tá claro? E tudo mais. Porque antigamente se dizia, não há herege sem amante, sem concubina. Eu podia dizer, não há gnóstico sem concubino. Nós estamos conversando hoje aqui na nossa programação sobre a pedofilia no clero. Estamos recebendo com muita satisfação o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Monfort. Agora, professor Fedeli, eu escuto muitos comentários dizendo o seguinte: eu não vou mais na missa porque aquele padre é pedófilo, tem muita pedofilia na igreja. Como é que o senhor analisa esse tipo de comportamento? Esse católico está cometendo um absurdo, porque quem mandou ir à missa foi Deus, não foi o padre. Ele está pensando que o padre é Deus. Se o padre não presta, então eu não aceito mais a missa. Isso é um doido. Quer dizer, eu vou à missa não por causa do padre. Vai-se à missa por causa da presença de Cristo na hóstia. Não porque o padre é bom ou ruim. Mesmo que o padre seja um criminoso, ele rezando a missa como se deve, está presente Cristo. Então, Deus não tem culpa se o padre não presta. Claro. Se o padre desobedecer a Deus, a culpa é do padre. Vou dizer, não vou mais à missa, esse Deus que permitiu um padre rezar essa missa, esse Deus não presta. Do Senhor eu não sou digno. Então, claro, deve-se dizer. Ninguém é digno. Deus é infinitamente misericordioso, mas os crimes deviam ser punidos. A heresia tem que ser punida. Tem que voltar à excomunhão. Enquanto não for excomungados os hereges, ninguém vai excomungar os pedófilos. É preciso condenar o mal. A tolerância com o mal fez do mundo uma casa de tolerância. O que o Papa está fazendo é de um heroísmo com uma calma, com uma grandeza e uma firmeza admiráveis. Bento XVI se encaminha para um drama tremendo e que se pronuncia já uma tragédia. Como foi dito em Fátima, haverá um Papa que vai ser morto. O ódio contra ele, ódio insuflado, é tão grande que isso não surpreenderia que ele fosse um dia assassinado. O problema é se ele não for assassinado. O Vaticano II fala para prestar atenção nos sinais dos tempos. O sinal dos tempos está aí. Um Papa chorando sozinho no palácio e apedrejado. Como é que os bispos não veem isso? Como é que resistem ao Papa? Por que não obedece, pois, confessionários das igrejas? Porque tudo é permitido. Proclamado indiretamente pelo concílio, proclamado às escâncaras pela Revolução de Sorbonne, filha do concílio Vaticano II. É proibido proibir, tudo é permitido. A Idade Média vivia na luz da verdade, hoje se vive nas trevas da mentira. A luz vai retornar, não será sempre noite. Para destruir, estão destruindo há 400 anos a Idade Média. A construção de uma sociedade cristã demorou 1.200 anos, desde a morte de Cristo e a ressurreição dele. A reconstrução dessa destruição vai levar muitos séculos. Pode ser que o Papa, e é certo que a igreja vai ter uma vitória logo mais, mas reconstruir o que é bom não é da noite para o dia. Ressurgir um clero virtuoso, com grandes santos, como era no passado, vai demorar bastante, porque o que não se vê são santos. Há padres excelentes, eu conheço muitos, mas são poucos de Damasco. Vai se ouvir um sermão de um padre, é um vazio completo. O padre faz um sermão, eu vi recentemente um que dizia, por tal coisa, né, quer dizer, com medo, perguntando para o público, não é verdade, ridículo. Enquanto não há padres com sabedoria e com virtude, não haverá reconstrução. Deus é aquele que vê e que dá vida. Só terão vida na igreja aqueles que virem a verdade, aqueles que forem capazes de ver a verdade. Viventes et videntes. É aquele que vê que dá vida. Nós somente somos vivos de verdade se temos a visão real da realidade. Muito bem, gostaria muito de agradecer o professor Orlando Fedeli, esclarecendo mais uma vez um assunto relacionado ao catolicismo, desta vez um assunto muito desagradável, não é? A pedofilia e o clero, que tem que ser combatido, evidentemente, e esperamos o professor Orlando Fedeli aqui na nossa programação em outras oportunidades, esclarecendo outras questões que envolvem
o catolicismo. Informação e muita música. www.radioitaliana.com.br. A Itália no Brasil via internet.